Olá, meu povo, muito bom dia. Bem-vindo, bem-vinda à segunda-feira. Semana de Natal está começando o seu Bahia Meio-Dia. Até 1 da tarde tem muita informação de ponta a ponta do estado, tudo que é importante para você. Na Bahia toda, você acompanha aqui com a nossa equipe no seu Bahia Meio-Dia. Vai viajar, vai pegar o ferryboat, quer saber como é que está a situação agora, se está engarrafado, se está lotado, se tem fila. O sol pelo menos apareceu na Rildo. Me conte aí o tempo de espera, Rildo. Muito bom dia e bem-vindo aqui ao nosso BMD. Isso, Wanderson. Bom dia mais uma vez a você que nos acompanha. O tempo de espera, Wanderson, está variando aqui em 2 horas, 3 horas de espera. A movimentação aqui no sistema ferryboat, Wanderson, está bastante grande. A gente pode observar que a fila já está naquele primeiro retorno que vem da região da Feira de São Joaquim. Agora tem tudo, viu? Quer ver uma coisa? Licença aqui, meu amigão, seu Bené. Seu Bené, aqui, deixa eu falar com o senhor. Como é que está a expectativa para o Natal e para o Ano Novo? Natal é só alegria, luz e paz. Me diz uma coisa, dentro desse carro aqui, ficou alguma coisa para levar ou já tem tudo? Tem tudo aí, não falta nada. Frango, churrasco, tudo aí? Frango, peito, daquele desse tamanhozinho, pernil, tá tudo aí. Tá ok, seu Bené, muito obrigado. Tá aí, Wanderson, essa é a expectativa, até porque a operação especial aqui no sistema ferryboat para o Natal e para o Ano Novo começa hoje, viu? Mas só para vocês terem uma ideia, 55 mil veículos e 5% a mais são esperados aqui nesse ano para fazer a travessia, viu? Eu volto com você. Seu Bené tá levando a casa inteira e mais um pouquinho, hein, Rildo? Rapaz, você vê, o carro tá lotado até já então, Rildo, com mais informações. Olha, você deve ter visto essa imagem. O médico do SAMU que desceu da ambulância para pedir que os carros dessem passagem. Doutor Emerson, tá aí agora na sua tela. E o Brasil inteiro tá acompanhando essa história agora. Abre. Tá vendo ele ali, ó, descendo, pediu para organizar o trânsito, pediu espaço para a ambulância passar. Luciano Huck postou agora há pouco, pela manhã, esse vídeo. Que coisa massa. Daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Doutor Emerson do SAMU, ele ali, primeiro atleta também, ó. Desceu ali para poder abrir caminho para que a ambulância pudesse passar com mais rapidez para dar socorro, né? E aí, ó, tá vendo? Então já ele falando com a gente ao vivo aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Deixa eu chamar também Miller Nunes ao vivo, tem um destaque pra gente aqui logo, hein, Miller? Você contou que tem novidades sobre esse caso dos 3 trabalhadores executados aqui em Salvador, né? Bom dia. Oi, Wanderson, bom dia, isso mesmo. Lembra que na semana passada, a principal linha de investigação era uma suposta cobrança de pedágio para instalação de internet no bairro. Esse pedágio não seria pago e, a partir disso, os 3 trabalhadores teriam sido mortos por uma facção criminosa. Só que isso mudou. A polícia acredita que eles foram mortos porque os criminosos acreditavam que eles estavam instalando câmeras de vídeo monitoramento. Ontem a polícia realizou uma operação, uma pessoa presa, outra morta. Daqui a pouquinho os detalhes direto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com você. Tá aí o trabalho, né, da polícia e 3 famílias enlutadas, né, com esses assassinatos aqui em Salvador. E agora uma nova linha de investigação, uma pessoa presa, uma morta, outra sendo procurada. Muito obrigado, Miller, pelas informações. A Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher trans. O corpo da vítima, conhecida como Paulinha do Paraguaçu, foi encontrado numa estrada na zona rural de Santo Estevão, na região de Feira de Santana. Ela estava com as mãos amarradas, a boca amordaçada e várias marcas de tiros. Daqui a pouquinho tem detalhes sobre esse caso aqui no Bahia Meio-Dia, viu, gente? E uma facção criminosa é alvo de uma operação das Forças de Segurança Pública aqui do estado. Que tem os detalhes pra gente é Fael Fernandes. Alô, Fael, boa tarde. Oi, Wanderson, boa tarde a você que está com a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Operação Inquilinos, tem a Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Secretaria de Segurança Pública. A gente fala ao vivo do bairro de Tancredo Neves, onde ao longo desta manhã a gente acompanhou as ações dessa operação. Um homem de 26 anos foi preso e 2 mulheres conduzidas à delegacia. Eu volto daqui a pouquinho com outros detalhes. Tá ok, muito obrigado, hein, Fael. Os detalhes já aqui no Bahia Meio-Dia. Você em casa, para um pouquinho aí, pedido para você. O nosso grande mestre Haroldo Macedo, né, dos irmãos Macedo, foi diagnosticado com a doença rara e agora ele está com uma paralisia progressiva há cerca de 3 meses, com dificuldades para falar, né, perdeu também os movimentos de alguns membros e a família pede ajuda financeira. Se você puder ajudar, tiver possibilidade,
Daqui a pouquinho eu te conto como é que funciona para você participar também dessa grande corrente de oração, se você não puder aí ajudar com grana, mas se tiver aí um dinheiro sobrando e puder ajudar a família Macedo, aqui no Bahia Meio Dia, os detalhes já já. Falando em solidariedade, é hora da nossa campanha Natal do Bem. Vamos começar a entregar os presentes? Não é isso, Felipe Oliveira? Me conte aí. Bom dia. Oi, Wanderson, muito bom dia para você, bom dia também para todo mundo que acompanha o nosso Bahia Meio Dia. As crianças já estão aqui animadas, primeiro porque estão esperando o presente chegar e segundo que elas estão se vendo na televisão. Daqui a pouco, ao vivo no nosso jornal, a gente vai mostrar essa entrega, essa campanha que foi mais uma vez sucesso, mais de 7 mil presentes arrecadados só aqui em Salvador. Quem quer presente? Até daqui a pouco. Que massa, hein? Que coisa boa. Muito obrigado, Felipe, pelas informações. A criançada se vendo na televisão, tá vendo? E essa campanha só acontece graças a você que está em casa, acompanhando o Bahia Meio Dia, o Jornal da Manhã, a BATV, acompanhando a Rede Bahia, que é o povo solidário aqui do nosso estado, viu? São muitas, são tantas emoções. Aliás, são tantas emoções. Lembra quem? Roberto Carlos. Sabia que ele já está em Salvador? Está aproveitando esse clima pré-natalino. Quer ver? Olha aí. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. Ele não chegou ainda não, mas já tem o nosso Roberto Carlos já está por aqui, então é o Natal lá do subúrbio de Salvador. Daqui a pouquinho tem matéria completa no Bahia Meio Dia e falar também sobre outro grande mestre, Gilberto Gil, que lotou a Fonte Nova para o último show da temporada Tempo Rei, recebeu Ivete Sangalo, Carlinhos Bravo, Daniela Mercury. Olha que coisa maravilhosa, rapaz. Tem um pouquinho aí do áudio? É isso, meu povo. Roda a vinheta que o seu Bahia Meio Dia já está no ar. Agora 11 horas e 54 minutos, começando o Bahia Meio Dia, falando que o Comando Vermelho é alvo de uma operação hoje aqui em Salvador. Um homem foi preso, drogas, uma pistola e munições e outros materiais usados pelos traficantes apreendidos no bairro de Tancredo Neves, de onde fala ao vivo Fael Fernandes. Não é isso, Fael? Exatamente. Novamente, bom dia, boa tarde a você que está com a gente aqui no Bahia Meio Dia. Agora há pouco a gente recebeu um balanço da Secretaria de Segurança Pública, trazendo justamente essa informação de prisão, pessoas conduzidas à delegacia, uma grande quantidade de drogas encontradas, além de armas que foram apreendidas. Nesse momento, a gente fala ao vivo, especificamente, da Rua Paraíba. É um dos acessos ao final de linha aqui de Tancredo Neves. Por que a gente está aqui? Porque ao longo desta segunda-feira, desta manhã de segunda-feira, a gente acompanhou ações da polícia justamente nesse ponto. Essa operação é chamada Operação Inquilinos, e tem as forças da Secretaria de Segurança Pública, das polícias militar, civil, federal e também da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. As equipes saíram com 5 mandados de busca e apreensão, tudo isso de forma judicializada. O intuito era cumprir esses mandados em diferentes pontos aqui de Tancredo Neves. E um desses pontos é esse aqui de onde a gente fala ao vivo. Só que durante essa ação dos policiais, das equipes, para cumprir esse mandado, um homem tentou fugir no telhado, pelo telhado de uma dessas casas, alvos desses mandados. É Felipe Souza dos Santos, de 26 anos. Assim ele foi identificado. E aí ele foi preso em flagrante durante essas ações. Quais são os materiais apreendidos de acordo com o que a polícia divulgou? 11 tabletes de cocaína e maconha, 2 pistolas, carregadores alongados, isso para aumentar a capacidade dos disparos, munições, balanças, frascos de lanças-perfume, entre outros itens. Além desse homem preso e desse
grande quantidade de material que foi apreendida, 2 mulheres foram conduzidas para a delegacia. Então, quando a gente vai entender com a Secretaria de Segurança Pública ou com a Polícia Federal, o objetivo é justamente enfraquecer essa facção que tem ligação com o Comando Vermelho, essas ações que acontecem aqui no estado, e é por isso que essa operação foi deflagrada. Então a polícia já foi para esses pontos a partir de um trabalho que a gente sabe que é um trabalho de inteligência, é um trabalho de investigação, cruzamento de dados, tecnologia também aliada durante esse trabalho da polícia. E aí ao longo desta segunda-feira, porque foi um trabalho que demandou bastante tempo, bem no comecinho a gente entrou no Jornal da Manhã trazendo essa operação já tinha começado, então desde a madrugada a polícia fazendo patrulhamento, rodando aqui pelo bairro de Tancredo Neves para conseguir dar conta desses mandados de busca e apreensão. E quando os policiais passaram por esses pontos, por esses 5 endereços locais aqui no bairro de Tancredo Neves, as equipes conseguiram fazer a apreensão desse material. Então, quando a gente conversa com a polícia, eles já falam que é de fato um enfraquecimento dessas ações, porque esses materiais apreendidos deixam de ser usados por essas facções, por esses grupos criminosos. Então veja que aqui eu trouxe para você que acompanha o Bahia Meio Dia 2 pistolas, esses carregadores alongados, que é justamente para ter uma possibilidade maior desses disparos, de garantir a capacidade desses disparos, as munições, balanças, frascos de lança-perfume, entre outros itens. Então são materiais, são itens que deixam de ser usados por esses grupos criminosos. E aí, durante esse trabalho da Operação Inquilinos, se teve, portanto, essa prisão em flagrante desse homem de 26 anos, Felipe Souza dos Santos. E 2 mulheres também foram conduzidas para a delegacia. O que é que a gente observa aqui no bairro de Tancredo Neves nesse momento, já para devolver para a Wanderson no estúdio? Essa operação foi finalizada há pouco tempo, o trabalho de investigação continua, então quem puder ajudar a polícia através do Disque Denúncia com informações importantes, isso pode ser feito, o sigilo vai ser garantido, mas nesse momento a gente observa que o bairro está com o comércio aberto e o transporte circulando aqui como previsto, o itinerário já previsto. Wanderson, volto contigo. Tá ok, muito obrigado aí, Rafael, pelas informações, né? Enquanto você comentava, tinha aqui imagem também desse homem sendo preso, do material apreendido. E na tela maior está aí, neste momento, ao vivo, Tancredo Neves, né? Ônibus chegando, a população levando a vida na normalidade que é possível, no meio de toda essa criminalidade, infelizmente. Agora, quase meio-dia, 11 horas e 59 minutinhos. Para quem vai viajar de ferryboat, bora ver como é que tá agora pela manhã. Hildo tá por lá. Já falou que seu Bené está levando a casa inteira, o sol está aparecendo. Me conte aí, vai abrir o portão agora, hein, Hildo? Parece que vai abrir o portão, viu, Wanderson? O seu Bené me dizia que ele já estava aqui há 3 horas, porque ele pegou a fila errada, era para ter pego uma fila normal, ele acabou pegando a fila de prioridade, mas parece que ele já vai embarcar. Seu Bené, me diz uma coisa, parece que enfim vai conseguir, né? Olha lá o cara chamando. Graças a Deus. Tá, me diz uma coisa, o senhor me disse que não tinha espaço para mais nada e até a banana tá embaixo, né? Bonita para ir. Felicidade, Feliz Natal e Ano Novo também. Seu Bené, tudo de bom pro senhor. Eu tô lá embaixo d'água comendo água. Tá bom, seu Bené, boa viagem, vá com Deus. Tá aí, Wanderson, o pessoal acaba encontrando aqui, na verdade, descontração e lazer. Uma pessoa vai conversando com a outra, porque, só pra vocês terem uma ideia, seu Bené me diz que ficou cerca de 3 horas só pra entrar lá no ferry, fora a travessia. Carol, se puder, joga essa imagem de cima, hein, Carol, pro pessoal ter uma ideia de quanto tempo, por favor, vai aguardar aqui para poder embarcar. A fila, para quem conhece aqui o sistema ferryboat, está naquele primeiro retorno ali da Feira de São Joaquim. Então o movimento já começa a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, agitado. Só para vocês terem ideia, a expectativa da Internacional Travessias é que 5% a mais das pessoas que embarcaram no ano passado vão fazer a travessia nesse ano. E cerca de 55 mil veículos por aí, nos 2 sentidos, Salvador, Bom Despacho e vice-versa, vão ser esperados por aqui também. Hoje começa o esquema especial de Natal e de Ano Novo. E só para vocês terem ideia, lá no dia 30, já vamos dizer assim, mais próximo da virada, o sistema ferryboat vai funcionar 24 horas. Quer ver uma coisa? Meu amigão, boa tarde, dá licença. Só tem quanto tempo aqui esperando?
Eu tenho em média 3 horas. 3 horas esperando, né? É. Vale a pena? Não temos jeito, não temos nada a fazer. Só cumprir. Me diz uma coisa, já vai para ficar pro Natal, pro Ano Novo, como é? Isso, exatamente, é. A expectativa vai ser boa, né? Parece, né? Fora isso aqui, tá ok, meu amigo. Vale a pena. Vale a pena, né? Tá ok. Muito... Vale isso aqui. Só não vale isso aqui, né? Tá ok. Boa viagem, bom Natal, tudo de bom. É isso, mano. As pessoas vão ficando, mas vão criando aquela revolta de ficar aqui aguardando. Alguns carros, como vocês podem ver aqui, ó, fecha o carro, liga o ar-condicionado, mas outros não tem essa mesma condição, não. Tem veículos que nem ar-condicionado tem. Começar com essa senhora aqui, bom dia. Bom dia, deixa eu lhe falar uma coisa, senhora. A senhora já tem quanto tempo esperando? 3 horas. 3 horas, né? E eles gostam de fazer vista grossa toda vez, o ferro, esse administrador irresponsável, dizendo que sai meia hora. Não é meia hora, não. Eu acabei de falar lá com o grandão. 3 horas aguardando. Em hora. Que não tem com previsão nenhuma, meia hora não. E tem 7 ferros, falta de respeito, que é muito caro. Tá ok, boa viagem para vocês, muito obrigado. Tá aí, Ivana, ela chamou até atenção para um fato interessante. Tem 7 ferros rodando a cada 1 hora. E é isso aí que as pessoas estão tendo que aguardar, esperar. Mas é isso mesmo, viu? E Wanderson, é muito particular. Daqui para frente, a situação deve piorar, viu? A gente sabe que é assim todo ano. Eu volto com você. E com certeza vai piorar, lamentavelmente vai piorar, né? Agora já está aí o primeiro dia da semana de Natal, ano que vem, ou semana que vem, que é para Ano Novo, a demanda é maior ainda, então quem vai de ferry já tem que ir, infelizmente, porque é triste, né? Sabendo que vai enfrentar fila, agonia, espera, calor e pagar caro por isso. Muito obrigado, Rildo, aí pelas informações, está então você agora acompanhando um tempo de espera médio neste momento, quer dizer, neste momento não. Quem está aí agora na frente esperou 3 horas, mas chegou bem mais cedo. Quem sai de casa para chegar agora pode ser que espere mais tempo ainda para poder embarcar pelo sistema Ferryboat. Agora 12 horas e 3 minutos, chama Miller Nunes sobre aquele caso dos 3 trabalhadores executados aqui em Salvador. Está tendo uma coletiva nesse momento e Miller está acompanhando. Para justamente apresentar a solução. E a solução ela culminou com a deflagração da operação na data de hoje. É importante dizer que foram elementos robustos de identificação e para a elucidação do caso. Então, a polícia contou com o apoio da população, foi primordial, o apoio dos senhores da imprensa, e a investigação foi muito técnica, não só no sentido de identificar os autores, mas para justamente esclarecer e tirar qualquer dúvida referente à autoria criminosa desse caso, que volto a dizer que é um caso que, levando em consideração que toda a vida é importante, onde nós temos que primeiramente nos solidarizar referente a cada uma dessas famílias, mas dizer que a polícia, nesse caso, principalmente, ela não mede esforços em elucidar em relação aos casos relativos ao homicídio. Ou seja, a proteção à vida é o papel primordial, é o nosso bem maior, e o Departamento de Homicídio está justamente para efetuar a elucidação desses casos. E ocorreu. Nesse caso específico também, nós contamos com uma grande colaboração por parte do Judiciário e do Ministério Público. Então nós temos que enaltecer, o secretário acompanhou diuturnamente também esse caso, assim como eu, e o Judiciário e o Ministério Público, eles chancelaram todas as medidas e foram da mesma forma sensibilizados por essa grande repercussão. Então, o Estado, ele de forma nenhuma vai recuar nesse enfrentamento, as ações elas irão continuar. Nós esperamos só terminar esse caso com a prisão de todos os envolvidos. Continuamos pedindo a colaboração por parte da população, principalmente pelo Disque Denúncia através de 181, no sentido de que nós possamos prender com o menor espaço de tempo os envolvidos. Inclusive, orientamos que eles se apresentem, porque com certeza será a melhor medida, então inclusive para a segurança deles, porque nessa tentativa de prisão a gente sabe que eles podem incorrer numa reação, e esse não é o desejo por parte do aparato policial. O delegado-geral André Viana falou com a gente. É possível a gente já começar a fazer as entrevistas, gente? Doutor Vitor Espinosa, por favor, pode conversar com a gente. A gente está ao vivo aqui no Bahia Meio Dia, Wanderson Nascimento lá no estúdio. Doutor Vitor Wanderson, ele coordenou essa operação a partir da 3ª Delegacia de Homicídios Bahia de Todos os Santos. Doutor, a motivação inicialmente se falava, e até as famílias receberam essas informações, seria uma cobrança por pedágio. E depois vocês mudaram, de fato, a linha de investigação porque chegaram outras informações. Qual a motivação
motivação da morte desses 3 trabalhadores. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, nós trabalhamos com essa linha de que os funcionários teriam recebido essa cobrança, né, para poder atuar ali naquela localidade, mas isso de fato não ocorreu. O que ocorreu foi que eles tiveram uma percepção equivocada de que aqueles trabalhadores ali estariam instalando câmeras nos postes para poder monitorar as ações dos traficantes. Isso de fato não aconteceu, eles estavam ali passando cabos de fibra ótica, de provedor a empresa era uma empresa de provedor de internet, e eles tiveram essa visão equivocada, e a partir daí fizeram o que fizeram. Uma crueldade e uma morte tão banal desses trabalhadores. E de onde partiu essa ordem, doutor? É possível dizer porque a própria investigação apontou o envolvimento de criminosos já presos. Exatamente. Aqueles vídeos que viralizaram nas redes sociais, eles não foram ali para poder transparecer essas informações para a população. Eles estavam ali se comunicando com lideranças, pedindo o aval de lideranças para poder adotar alguma medida mais drástica. E foi isso que a gente conseguiu monitorar. E esse vídeo que um criminoso filma os trabalhadores e fala, olha, eles estão botando câmera para nos vigiar. E a partir dessa informação, eles trocaram ali informações com lideranças dessa facção criminosa que ordenaram o que deveria ser feito. Exatamente. E a partir disso, a gente adotou também medidas juntamente com a Secretaria de Administração Penitenciária, para poder atuar dentro dos presídios. Então a investigação ela teve esse viés também de atacar as lideranças. Nós fizemos algumas ações dentro de algumas celas, onde essas lideranças estão sendo custodiadas, para poder consignar ainda mais essa materialidade. Doutor, a gente tem aqui, a partir de até um release que foi enviado pela Polícia Civil, Wanderson, que foram 7 suspeitos que participaram da execução e 4 seriam mandantes, que são conhecidos dentro da organização criminosa como torres. Qual o papel dessas torres numa organização criminosa como essa? Exatamente esse, através da imposição do medo, tentar fazer com que as forças de segurança não acessem essas localidades, tentar exercer esse domínio territorial. Mas nada impede de que nós, mesmo eles presos, os alcancemos, consigamos produzir essa materialidade de que eles de fato participaram dessa ação e a gente continua as nossas investigações. E nesse sentido, doutor, por que capturar esses trabalhadores e colocar numa outra área, executar numa outra área? Isso a gente acredita que também serve para poder dificultar a nossa linha de investigação. No caso, a gente está tratando, Wanderson, de uma organização criminosa, o chamado BDM, o Bonde do Maluco, que teria capturado esses três trabalhadores, amarrado pés e mãos, levado para o Alto do Cabrito e aí executado de uma forma muito brutal. Até agora, a polícia já conseguiu alcançar 2 desses suspeitos. Um morreu em confronto, né, o chamado Badalo, e o outro, John, foi preso. Qual o papel deles nessa organização, doutor? O Badalo foi um dos executores. A gente tem um material robusto produzido de que ele de fato participou tanto do arrebatamento das vítimas como da execução. E o John também atirou? O John ele participa ali juntamente com aqueles indivíduos que foram flagrados no vídeo, como olheiro e tal, e de algum modo ali ele acaba dificultando o acesso das autoridades ali em chegar nesses indivíduos. Teve algum pedido de resgate, algum possível comunicação entre essas vítimas e a empresa que eles trabalhavam, até mesmo familiares, um pedido de socorro, ou eles não tiveram nem chance disso? Não tiveram chance, negativo, nenhum contato foi estabelecido entre a empresa, tampouco entre os familiares. Doutor, muito obrigado. Outro indivíduo acaba de se apresentar. Agora? Isso agora. Outro indivíduo. Novidade no caso, então. Quem é esse indivíduo, doutor? É um menor que participou também de certo modo ali como olheiro, e ele acaba de se apresentar aqui no departamento. Então, nesse momento, dos 11 aí que participaram, a gente tem 3 já alcançados e outros 8. Lembrando, Wanderson, que 4 são mandantes e 3 estão presos no complexo da Mata Escura. São eles aí, a gente tem o Jorge Ferreira Santos, vulgo Capenga, o Venício Bacelar Costa, Fofão, e o Antônio Dias de Jesus, o Colorido, os 3 presos no complexo da Mata Escura.
Uma das lideranças que está foragida é o Edson Silva de Santana, conhecido como Jeg, que já foi um dos criminosos mais procurados no estado da Bahia. Volto contigo aí no estúdio. E o menor que acaba de se apresentar, então, delegado trazendo aqui durante o Bahia Meio Dia. Muito obrigado, Vimila, pelas informações. Você volta daqui a pouquinho com a gente aqui nesse crime que chocou toda a Bahia, que tem 3 famílias enlutadas aí com esses assassinatos. 12 horas e 12 minutinhos. Dá para botar o vídeo aí, rapaz, de um médico do SAMU que desceu da ambulância para pedir para que outros motoristas dessem passagem. É o momento exato em que o doutor Emerson Alcântara teve que sair da ambulância, tá vendo? Ali perto da Tancredo Neves, aqui em Salvador. Esse vídeo tá rodando no Brasil inteiro. O Luciano Huck postou agora há pouco, tem 1h30, mais ou menos 2 horas desse vídeo. O Encontro também falou sobre isso. E é claro que a gente também ia falar aqui no Bahia Meio Dia, né, Mauro Anchieta? Que é um vídeo que mostra aí a vontade de salvar uma vida, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Wanderson, obrigado, boa tarde a todos. Pois é, eu vou conversar aqui com o doutor Emerson Alcântara, que tem 30 anos de idade, aproximadamente 1 ano e meio de SAMU. E aconteceu o seguinte, gente, doutor, o Emerson estava numa ambulância na última sexta-feira por volta de 1 da tarde com um paciente grave. Era um senhor de 84 anos que tinha sofrido uma queda e traumatismo craniano. Então era um paciente que necessitava de um atendimento urgente. Naquele trecho da Avenida Paralela, sentido centro, né, doutor? O trânsito deu uma parada e você teve que recorrer a uma solução extrema, né? Sair correndo entre os carros. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não foi a primeira vez, né? Mas nós tentamos fazer ali o máximo pelo paciente naquele primeiro momento. Hoje nós temos uma unidade, né, de suporte avançado bem equipada, né? Agradeço aí ao doutor Ivan por essa oportunidade. Entretanto, que é um recurso limitado, né, que diante de um paciente grave como aquele que nós estávamos transportando naquele momento, necessitava de chegar rápido à unidade de referência, que no caso era o HGE, né, e infelizmente o trânsito estava sendo um empecilho naquele primeiro momento. A única solução ali foi descer da ambulância e pedir, né, conscientização ali dos condutores para poder abrir o espaço, porque só sirene não estava servindo, né? Certo. Bom, é importante dizer que o paciente chegou ao HGE, conseguiu sobreviver, está bem, senhor de 84 anos. Agora, doutor, o Luciano Huck acabou de postar na rede social dele, mais cedo você esteve no encontro. Vocês esperavam essa repercussão toda desse vídeo? Não, Mauro, não esperávamos, né? Foi algo que a vida do paciente estava acima ali naquele primeiro momento. Então, foi o último recurso que eu tinha de conscientizar as pessoas, abrirem espaço ali para conseguirmos chegarmos rápido até o hospital. Daiane é uma profissional que acaba filmando, né? E aí aproveitou aquele momento ali, filmou e esse vídeo repercutiu, mas não esperávamos não. Tá bom. Parabéns, doutor, pela atitude. Eu vou aproveitar também para conversar com o doutor Ivan Paiva, que é o coordenador do SAMU. Doutora, a pergunta que muita gente se faz é a seguinte: isso acontece na maioria das vezes em que há um paciente grave a bordo, em que há, melhor dizendo, um congestionamento, quer dizer, as pessoas não abrem? Há esse comportamento na maioria das vezes ou não é bem assim? Bom, infelizmente, a maior parte das vezes acontece isso. Por mais que a gente esteja com um sinalizador, a gente tem um sinalizador luminoso, tem sirene, a gente alterna as sirenes para chamar a atenção, mas assim, muitas vezes eu, inclusive, já precisei fazer isso. As pessoas estão ali e a gente, nessa pressa de ou ir socorrer alguém, ou ir encaminhar o paciente até o hospital de referência, porque tem doenças que são tempo dependentes, a gente precisa dessa agilidade, a gente precisa tomar essa medida extrema de conscientizar em loco a população. Já houve alguma situação extrema em que vocês acreditam que esse paciente tenha morrido, o paciente grave, justamente pela demora da equipe? Como essas doenças são tempo dependente, é difícil a gente precisar de que houve uma interferência direta. Mas a gente sabe que principalmente em traumas graves, nos casos de infarto, de AVC, cada minuto conta. Então a gente tem uma equipe muito empenhada, principalmente os nossos condutores, aqui eu agradeço, aqui lidam com isso no dia a dia, em todas as ocorrências, são mais de 300 ocorrências por dia, vencer esse obstáculo do trânsito. Algumas situações onde o obstáculo é o próprio paciente, acidente de moto, acidente de carro, que bloqueia a via, e por isso a gente implementou já desde 2006 as motocicletas que conseguem vencer entre os carros e já garantir a primeira resposta no atendimento.
Doutor Ivan, muito obrigado. Obrigado também, doutor Emerson. A gente deixa aqui um apelo, mais uma vez, é importante dizer, né? É importante conscientizar as pessoas da necessidade de abrir espaço para as ambulâncias. Ali dentro, muitas vezes, está uma vítima grave, ou tem uma outra vítima grave esperando na rua. Então, é importante que a população colabore para que esse atendimento aconteça a tempo, né, Wanderson? É fundamental. Fundamental demais, de forma automática. Ouviu aí a sirene, ouviu a ambulância, vai abrindo o caminho. Não tem nada mais importante do que, naquele momento, a equipe ali para salvar uma vida, viu? Um abraço para o doutor Ivan, doutor Emerson também, parabéns. Mas tem 30 anos, né, Mauro? Então tá novinho, ainda consegue ali descer e correr. Uma maratona ali para abrir aquela passagem toda, viu? Um abraço, Mauro, para você também. Fala agora sobre outro gesto bonito, que é a nossa campanha Natal do Bem, né? Sábado acabaram as doações e agora é o momento de entregar os presentes para a criançada. Só aqui em Salvador, mais de 7 mil presentes. No interior do estado também, todo mundo participou. Conquista, mais uma vez, liderando essas doações. Então bora para Vila Laura, porque, é semana de Natal, é semana de amor ao próximo, de solidariedade. Então, bora falar de coisa boa, bora botar na sua casa, lugar essa energia positiva aqui através do Bahia Meio Dia. Você me permite, então? Bora, Felipe Oliveira, que coisa boa demais, né? Na semana de Natal, abrir espaço aqui no Bahia Meio Dia, na TV aberta para isso, que é importante demais. Sem dúvidas, viu, Wanderson? E ainda mais quando a gente conseguiu superar a meta. A meta era bater 4.900 presentes. Nós alcançamos aí mais de 7 mil e esse presente ainda deve aumentar. Cerca de 80 instituições devem ser beneficiadas. Uma delas é essa aqui que nós estamos. Olha, alguns dos presentes que foram trazidos. Tem bicicleta, tem boneca, tem bola, tudo para essa criançada. Inclusive, tio, me conta aí, está ansioso pro Natal? Sim. Tá querendo ganhar presente? Sim. Pronto. Iraci, muito bom, né, ver essa época de Natal, muitas pessoas doando a campanha Natal do Bem, que foi um sucesso. Foi um sucesso, quero parabenizar todos os colaboradores, em especial a TV Bahia, todos aqueles que contribuíram para essa grande festa. Realmente esse ano vocês estão de parabéns. Alvo alcançado. Conte com a gente. Deixa eu ver se tem aqui alguém que pode participar com a gente desse ao vivo no Bahia Meio Dia. Olha só quem tá chegando aqui, Wanderson. Papai Noel com os representantes da CUFA, nossa parceira nessa campanha. Olha só a alegria dessa criançada, Wanderson, pessoal de casa, essas crianças que agora vão receber esses presentes que foram arrecadados nessa campanha Natal do Bem da Rede Bahia em parceria com a CUFA. Márcio, deixa eu conversar com você aqui. Estava conversando com o pessoal aqui de casa, falando de como que a gente conseguiu superar todas as expectativas, não é mesmo? Eu estava preocupado, né? Boa tarde, vocês estão assistindo. Estava muito preocupado pelo número de instituições e comunidades solicitando. Tínhamos 50 para 4.900 crianças. Quando chegou em 7 mil, a gente ampliou o número de crianças e também o número de instituições que estão recebendo. São 80 instituições e comunidade agora. Maravilha, que bom ver que tem muita gente na Bahia preocupada, querendo fazer o bem. Exatamente, e assim, é muita alegria. A gente fez plantão de 24 horas no galpão, arrumando os brinquedos com muito cuidado, separando. E a gente está aqui fazendo a nossa primeira entrega ao vivo, prestando conta para vocês que doaram, que é muito importante. Então, a gente mostrou recebendo os brinquedos e agora doando com muito amor e muito carinho. Tudo que vocês fizeram aqui, tô chegando aqui agora. Perfeito. Tio, vem cá, tava conversando aqui. Papai Noel, me permita. Tem essa bicicleta, será que ele consegue ganhar essa bicicleta, papai? Consegue, meu filho! O Papai Noel tá muito feliz, dando start inicial nessa campanha linda Natal do Bem. Gratidão a cada um de vocês que ajudaram, que doaram brinquedo, porque o amor é a forma da solidariedade e movimento. E gratidão a cada um de vocês. O sorriso dessas crianças aqui não tem preço, ó. Vai ganhar bicicletinha. Do Papai Noel tá feliz! Uma mensagem de Natal pro telespectador do Bahia Meio Dia. Meu filho, o Papai Noel deseja a cada um de vocês muito amor, muita paz. E eu acredito que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem na vida da gente. Que a gente pratique o Natal, meu filho, todos os dias de nossas vidas.
E Wanderson, muito obrigado por você ter mobilizado aí. Conseguimos aí, meu filho, mais de 7 mil brinquedos. Maravilha demais. E o Papai Noel tem muito trabalho embaixo do sol quente para entregar esses brinquedinhos, né? Moisés já tá aqui andando de bicicleta, olha pra isso, que imagem representativa, importante. Wanderson, é com você aí no estúdio. Lindo demais, Felipe, coisa boa demais. Ó, tá aí, a nossa meta eram 4.900 brinquedos aqui em Salvador. Passamos de 7 mil e tá agora aí começando a entrega. A criançada dando tchau pra televisão. Bota aqui agora pra gente ver aí a nossa prestação de contas para você que tá acompanhando o Bahia Meio-Dia. Começando por Salvador, aqui no nosso Natal do Bem. Serão 79 instituições contempladas, 7.124 brinquedos arrecadados, quase que o dobro da nossa meta aqui para a capital. Interior do estado agora, Conquista sempre arrebenta. Conquista 13.512 brinquedos, Feira de Santana 4.171, lá em Barreiras 3.195, em Itabuna 3.200 e em Juazeiro 2.379. Claro, Conquista e região, nas regiões aqui do estado. Então, muito obrigado mais uma vez a você que confia e acredita em nosso trabalho e que pode ajudar. Transformou o Natal de tantas crianças nessa Bahia toda. E ano que vem, com fé em Deus, estaremos de volta com a nossa campanha Natal do Bem, viu? Beijo para todo mundo e ao longo da semana iremos mostrar aqui essas entregas durante os nossos telejornais. Porque agora eu quero falar sobre o Natal no subúrbio de Salvador. Os moradores estão encantados com a decoração natalina em Paripe. As crianças se emocionaram com a chegada do Papai Noel, enfrentaram fila para garantir foto ali na casa do Bom Velhinho. Até Roberto Carlos resolveu aparecer por lá. Bora ver. Os fogos anunciaram a chegada do Papai Noel e da caravana natalina. O cortejo espalhou magia, luz e alegria para milhares de pessoas que lotaram as ruas de Paripe para ver de perto a chegada do Bom Velhinho. Feliz Natal! Feliz Natal! Na Praça João Martins, o clima era de encanto. A decoração transformou o espaço em um verdadeiro cartão postal natalino. Eu tô amando, eu amei, isso daqui tá muito bonito. Eu gostei das luzes do Papai Noel. Quando chega ao máximo, eu amo o Natal. Depois do desfile, a expectativa era uma só: encontrar o Bom Velhinho. As famílias formaram uma grande fila para visitar a casa do Papai Noel e garantir o registro desse momento especial. Olha, aqui no Natal de Paripe não é só Papai Noel que é estrela, não. O rei Roberto Carlos apareceu. E aí, rapaz, fala pra gente como é que tá participando do Natal do subúrbio. Rapaz, é tanta emoção cantar aqui em Paripe, uma festa linda, vocês podem observar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. E a emoção não ficou só com as crianças. Muitas mães aproveitaram a noite para viver esse momento em família. Maravilhoso, pertinho de casa. Dá para trazer a pequena tranquilo. Tá tudo lindo. Essa é a segunda vez que o subúrbio recebe a parada natalina. A proposta é descentralizar as celebrações e levar o espírito do Natal para diferentes bairros da capital. São mais de 100 milhões de microlâmpadas espalhadas por toda a cidade. É o maior Natal descentralizado que nós já tivemos. Época boa demais, né, rapaz? A magia do Natal é incrível demais. 12 horas e 25 minutos. Chama agora mais uma vez Miller Nunes, porque no final da entrevista com o delegado que, né, acompanhou esse caso dos 3 trabalhadores executados aqui em Salvador, ele trouxe uma novidade, né, Miller? De um menor que se apresentou agora há pouco e ele confessa, Miller, que participou também desse crime, esse menor que se apresentou, Miller? Exatamente, Wanderson. Eu vou passar essa pergunta aqui para o diretor adjunto do Departamento de Proteção à Pessoa, né? Homicídio de Proteção à Pessoa, que é o Marcelo Calmon. Doutor, Wanderson pergunta no estúdio se esse menor que se apresentou agora confessa a participação também no crime?
Wanderson, boa tarde a todos. Ele acabou de se apresentar, então ainda está sendo ouvido na DAI, então assim, eu não tenho ainda os dados do que ele está verbalizando lá na DAI, mas ele se apresentou espontaneamente com a advogada, foi encaminhado por ser adolescente, foi encaminhado para a unidade especializada na oitiva desses adolescentes infratores, e então está sendo conduzido esse depoimento dele lá na unidade. Wanderson, agora há pouco, a gente conversando aqui com os delegados que estão dando entrevista, eles nos contaram a respeito da existência de um vídeo. Nesse vídeo, os suspeitos, os criminosos no caso, eles falam dos trabalhadores que estão lá em Marechal Rondon e estariam instalando câmeras para monitorá-los. E foi a partir daí então que vocês conseguem chegar até essa linha de investigação, né, doutor? Com certeza, os vídeos feitos por eles mesmos circularam nas redes sociais e a polícia teve acesso. Com base naqueles nomes que estavam ali, identificamos alguns deles já, eles citam alguns nomes que estavam naquele vídeo. Eles se identificam? Se identificam pelos vulgos, né? MT, Cabeça de TV, outros nomes, John, Nego, isso, o John que foi preso, alcançado ontem durante a operação. E outros indivíduos que eles citam ali, que são identificados pelo vídeo. Além disso, as técnicas de investigação utilizadas pelo DHPP, técnicas essas robustas, com uso de tecnologia, nos permitiu também identificar outros indivíduos que estavam ali diretamente envolvidos naquele crime. Inclusive, um dos indivíduos que confrontou com as forças de segurança ontem, no dia de ontem, durante o cumprimento de mandado de prisão, estava com o celular de uma das vítimas em sua posse, o que comprova e linka diretamente a participação ativa dele na execução do crime com o fato em si, né? Então, assim, além disso tudo, a gente colheu materialidade farta, a gente conseguiu a geolocalização do local onde eles foram arrebatados, através de técnicas de investigação. Nesse local foram encontrados fios da internet que eles utilizavam, luvas que eles utilizaram, todo esse material foi periciado pelo DPT, que foi de participação fundamental na elucidação desse crime. Eles foram transportados num Clio de uma das vítimas que chegou ao local. O carro de Jackson, uma das vítimas. Então eles usaram o carro da vítima para levar as vítimas amarradas. Exatamente, para o outro bairro onde eles foram executados. Então esse veículo foi localizado tanto com uma Kombi também, que utilizadas pelos trabalhadores. Ambos foram periciados, foram coletados materiais que vão ser fundamentais para o deslinde do crime, pela decisão final do crime. E assim, o que importa ressaltar aqui é que a investigação foi feita com muito cuidado, com muita robustez, tanto sim que as medidas foram deferidas pelo Poder Judiciário, passaram pelo crivo do Ministério Público. Então, assim, a investigação foram utilizadas técnicas modernas de investigação, graças aos investimentos recentes do governo do Estado. E, assim, a riqueza investigatória e a celeridade disso mostra o compromisso que o DHPP e a Polícia Civil têm com a elucidação de crimes, e ainda mais um crime de repercussão que atingiu trabalhadores que, no desenvolver da sua profissão, no desenvolver do seu trabalho, tentando trazer a internet mais célebre para aquela comunidade, foram barbaramente executados pelo grupo criminoso local e que não vai ficar impune. Alcançamos 2 e os demais serão alcançados pelo DHPP e não descansaremos enquanto isso não acontecer. Wanderson, se você me permite, só um último questionamento, porque eu acredito que isso também é a sensação de quem está assistindo o Bahia Meio-Dia. Doutor, se essa ordem parte do presídio, de pessoas que já estão presas, como parar com esses que já estão lá e continuam ditando homicídios aqui do lado de fora? É importante ressaltar isso. O tempo todo, todo o trâmite dessa ação desse grupo local que estava no bairro foram monitoradas pelos líderes desses grupos criminosos. Não necessariamente estavam presas. Essas lideranças o tempo todo acompanharam, inclusive os vídeos que você mostrou aqui foram feitos com o objetivo de subsidiar essas líderes da legitimidade, entre aspas, da ação desse grupo criminoso contra aqueles trabalhadores. Esses indivíduos, os líderes do grupo, já foram identificados pela gente. Ambos estão em liberdade. Um fora do estado, o outro aqui na capital ainda, em um lugar incerto ainda. Esses indivíduos, eles dão o aval para que a execução aconteça. Então, é importante ressaltar todo o domínio do fato sobre tudo o que aconteceu com esses trabalhadores
teve o aval direto das lideranças desse grupo e esses indivíduos também serão alcançados e foram alcançados nas investigações do DHPP. Muito obrigado, doutor Marcelo Calmon, diretor adjunto do DHPP. Wanderson, contigo. Tá ok, muito obrigado, Mila. Então, na expectativa aí agora, né, de outras prisões também sobre esse caso, sobre esse menor que se apresentou, né, que está sendo ouvido nesse momento para saber qual a participação dele no crime, né, e agora a polícia com essa investigação de que eles achavam, então, que os 3 trabalhadores estariam instalando câmeras de segurança para monitorar a facção, né? Olha, para você agora acompanhando aqui o Bahia Meio Dia, são 12 horas e 31 minutos. A polícia está investigando a morte de uma mulher trans em Santo Estevão, ali na região de Feira de Santana. O corpo foi encontrado com sinais de violência, né? Mãos amarradas, boca amordaçada, marcas de tiros. Rafael Mascarenhas tem detalhes ao vivo e conta pra gente aqui no Bahia Meio Dia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde para você que nos acompanha no Bahia Meio Dia. Olha, Wanderson, a vítima foi identificada como Paula. Ela tinha 51 anos e foi encontrada morta ontem de manhã na estrada da Boiadeira, uma área rural da cidade de Santo Estevão. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado no canteiro da estrada. Ela estava com as mãos e a boca amarrada e apresentava diversas perfurações que teriam sido provocadas por disparos de uma arma de fogo. No local, equipes do Departamento de Polícia Técnica encontraram cápsulas de munição espalhadas pela estrada, o que indica que Paula foi morta ali mesmo, naquele local. Familiares disseram à polícia que Paula andava pela região do Paraguaçu, onde realizava programas com caminhoneiros. Ela supostamente também teria envolvimento com o tráfico de drogas, segundo o boletim da polícia. A autoria e a motivação desse crime ainda são desconhecidas e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e tentar entender o que é que motivou esse homicídio que aconteceu aí ontem, né? O corpo foi encontrado ontem. Para mais informações, né, a gente continua acompanhando, né? Mais informações a gente tem aqui no G1 Feira e região sobre esse caso, mas nossa equipe continua apurando aí para tentar entender o que é que foi que aconteceu nesse caso. Volto contigo aí, Wanderson. Tá ok, muito obrigado, Rafael, pelas informações. Um abraço para você, boa tarde. Olha, o corpo do jornalista Carlos Libório foi sepultado sob forte comoção ontem pela manhã no cemitério Jardim da Saudade, aqui em Salvador. E a despedida contou com as presenças de familiares e amigos de profissão. Uma manhã de despedida. O adeus a um dos nomes mais importantes da comunicação baiana aconteceu neste domingo no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. Além de familiares, amigos de profissão acompanharam o velório do jornalista. Fica a primeira lembrança de um grande amigo, um profissional que contribuiu para a formação de muitos jornalistas que atuam na televisão da Bahia e de outros lugares, né? Mas eu acho significativamente que o mais importante é que Libório tem como marca da trajetória dele o fato de que lá atrás, quando a televisão começa na Bahia, ele é um dos pioneiros da implantação do que se chama de jornalismo na televisão. Natural de Ilhéus, no sul da Bahia, Carlos Elísio de Souza Libório se mudou para Salvador ainda na infância. Carinhosamente chamado de professor Libório entre colegas, ele foi o primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia, onde atuou por 23 anos e ajudou a consolidar a emissora como uma das mais importantes do Norte e Nordeste. Ele também se dedicou ao ensino, foi professor na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Implantou programas de estágio na TV Bahia que abriram portas para a formação de novos jornalistas. Além de ser presidente da BI, eu fui aluna de Carlos Libório. Então, também como aluna, eu vim aqui prestar minha última homenagem a ele, a essa pessoa tão significativa que formou tantos jornalistas de tantas gerações, entre eles eu. Aos 85 anos, Carlos Libório ficou internado por uma semana. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa a esposa, 2 filhos e um grande legado na comunicação baiana. Emocionado, Paulo Souto lembrou dos anos em que trabalhou com Libório no rádio e da amizade construída ao longo de décadas. Você só ouve histórias boas, só ouve bons exemplos da vida admirável que ele teve. Nos reconforta a todos que convivemos com essa personalidade tão exemplar que foi Carlos Libório. E mais uma vez um abraço de toda a equipe da Rede Bahia aqui para a família, né, e para os amigos.
Olha, daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia, se não bastasse os nossos, um chefe de uma facção que atua lá em Sergipe foi preso durante uma operação da Polícia Civil da Bahia em Jauá, lá em Camaçari, nessa casa aí. Felipe Santos Sena, o Felipe Blog. Detalhes na volta do intervalo. Fica com a gente. Voltando com o nosso Bahia Meio Dia, agora são 12 horas e 39 minutos. Chama Rafael Fernandes aqui, porque foi preso aqui em Jauá, em Camaçari, um dos chefes de uma facção que atua em Sergipe. Não é isso, Rafael? Principalmente ali nos bairros da região norte de Aracaju, a capital sergipana. Esse homem já era procurado pela polícia, existia uma investigação feita pela polícia de Sergipe e quando foi ontem, nesse último domingo, ele foi preso em Jauá, distrito de Camaçari. Uma operação da polícia local, mas também com apoio de Sergipe. Então, o Departamento Especializado de Investigações Criminais e outras forças conseguiram prender esse homem, Felipe Santos Sena, conhecido como Felipe Blog. Ele comandava esse grupo criminoso, essa facção criminosa que, entre outras coisas, responsáveis por homicídios e também por outros crimes graves. Ele era responsável, de acordo com a polícia, por executar, por mandar definir os alvos dessa execução, por organizar quem faria essas execuções, distribuir armas e também a logística desse grupo criminoso. Ele já fazia parte desse grupo criminoso, mas recentemente, com a prisão de uma das lideranças desse grupo, lá em Sergipe, ele assumiu o centro do poder. Então ele ficou responsável por comandar, por chefiar esse grupo criminoso e com essa chefia dele, a polícia diz que os crimes aumentaram. Então a escalada da violência aumentou, inclusive disponibilizando armamento de grosso calibre. E aí ele foi preso ontem, nesse último domingo, e está agora à disposição da polícia, está na Polinta. A gente inclusive tem imagens do momento em que ele é preso em uma operação da polícia baiana, mas também com apoio de Sergipe. Wanderson, volto contigo. Tá ok, muito obrigado aí, Fael, pelas informações. Está o momento da prisão dele, a foto dele também aqui na tela, de uma casa em Jauá, Camaçari. Momento que ele é levado pela polícia aqui da Bahia. Olha, agora pela manhã teve um acidente em 2 micro-ônibus que se envolveram no acidente na BA-099, ali na Estrada do Coco, no trecho de Açu da Torre, em Mata de São João, litoral norte do estado. O impacto aí da batida, um dos veículos ficou com a frente destruída, outro tombou. Ali no meio, né, fora do acostamento. O motorista que passava pelo local, né, deu para ver ali que a população estava ajudando os passageiros. Foi um micro-ônibus e uma van, na verdade, né? Um dos feridos teve que ser resgatado de helicóptero e levado para o hospital de subúrbio. Ainda não há detalhes sobre o número total de vítimas e o estado de saúde delas, mas está aí, ó, do alto, para você ver, uma batida entre um micro-ônibus e uma van na BA-001, litoral norte do estado. Essa vítima ali parece com mais gravidade, né, sendo levada de helicóptero para o hospital de subúrbio aqui de Salvador. A pista ficou interditada, isso agora pela manhã. E, gente, tem muita gente pegando estrada, né? BR, BA, litoral norte do estado aí para ir para as praias, para ir para Aracaju. Então, todo cuidado, cautela mesmo. E nesse caso aí, uma batida entre um micro-ônibus e uma van. Tá vendo? Muita gente ali. São moradores também que chegaram para ajudar, né? Pela imagem que dá para ver. Moradores que chegaram para tentar ajudar quem estava dentro daquele micro-ônibus ali. E uma pessoa mais machucada que foi levada de helicóptero para o hospital de subúrbio aqui em Salvador. E agora eu quero fazer uma convocação para você que está em casa, mais um, aproveitando essa semana para falar sobre o querido guitarrista Haroldo Macedo, dos Irmãos Macedo. Foi diagnosticado com a doença rara, né? O músico descobriu que está com paralisia progressiva há cerca de 3 meses, vem apresentando dificuldades para falar, mas está consciente, né? Perdeu alguns movimentos também. Ontem o irmão Armandinho fez um post numa rede social pedindo ajuda financeira para o tratamento do irmão. Está aí agora aqui na tela da Rede Bahia, você vê o QR Code aí, vai direto lá para a matéria do G1 Bahia, onde se encontra cada detalhe para ajudar a família Macedo. Hoje pela manhã, o Jornal da Manhã fez um vivo também, conversando com a esposa dele, né, Dona Margarida, também com o irmão, com o nosso querido Armandinho.
Então todo mundo, quem puder ajudar a gente aí, nessa corrente do bem mesmo, tratamento que não tem aqui no Brasil, para tentar combater essa doença gravíssima e que avançou muito rapidamente, viu? Estão contando aí com sua ajuda. 12h44, falar sobre a chegada do verão, aí que está escondido em Salvador, mas que começou a aparecer agora pela manhã, mas chegou com muita energia, viu? Então bora aqui que tem reportagem agora. Ontem foi o primeiro dia do verão. No primeiro dia do verão, o sol se escondeu aqui em Salvador. O tempo estava com cara de chuva, mas não diminuiu a animação do soteropolitano, que curtiu o domingo com o pé na areia. O Porto da Barra ficou cheio. Teve gente que saiu do trabalho direto para dar um mergulho no mar. É um lugar assim calmo, sabe, que traz uma paz, então é bom para vir relaxar, ainda mais pra gente que trabalha dia de domingo, então no finalzinho da tarde é ótimo para vir aqui espairecer a mente. E teve gente que veio até de longe. 470 quilômetros de Juazeiro para cá, diretamente do norte. Valeu a pena? Demais, apesar de estar nublado, o clima estava quente, a água no ponto certo, tudo maravilhoso, não tem por que perder esse dia não. Enquanto uns curtiam a praia, teve gente que se jogou no balanço dos filhos de Jorge. No Candial, a timbalada fez o gueto pulsar com a batida ancestral, mostrando que o verão na Bahia também se sente no toque do tambor. Aqui na Ponta do Maitá, o jeito de receber o verão foi assim, com músicas. É o começo de mais uma edição do projeto Vamos Ver o Pôr do Sol. E com um som no alto e a galera reunida, a Península de Itapajipe vira cenário de encontro e celebração. Pra mim é só energia positiva, amor, solidariedade, amizade, todos os sentimentos mais puros a gente está carregando aqui. E se este foi só o primeiro dia, imagine no final da estação. Até o carnaval tem tanta coisa para acontecer, tanto ensaio para a gente cobrir, mostrar e também que a gente não é de ferro, né? Intervalo rapidinho, na volta, falar sobre o comércio na Avenida 7, hein? O povo já tá indo aí comprar, o povo tá querendo vender, tem de tudo aí você acha de tudo, rapaz. Quer saber preço? É já na volta do intervalo. Semana de Natal, então vamos para a Avenida 7, comércio de rua, saber preço e movimento lá com Felipe Oliveira. Bora saber o que está vendendo por aí, porque por aí, né, Felipe, dá para achar de tudo. É só procurar e dá para pechinchar muito também, né? Com certeza, viu, Wanderson? Tem desconto aqui, basta você pedir. Estamos aqui na região do Relógio de São Pedro, Raimundo Nonato nas imagens, mostrando a movimentação. Realmente tem muita gente aqui buscando o presente de Natal. Bora saber de Fabrícia, o que é que tem aqui de bom. Boa tarde, o que é que você está achando do movimento? Tá um pouquinho fraco, né? Mas a gente crê que vai melhorar daqui para amanhã, porque o povo sempre deixa para comprar de última hora. É sempre assim, né? É sempre assim, sempre desse jeito. E aí, o que é que você tem? O que é que mais está saindo aqui? Malha perona 40.1. O que é isso? Você me xingou todo agora. Essas blusas aqui, ó, elas são malha perona 40.1, tá? Ela quando lava não desbota, não estica, ela se adequada ao seu corpo, é uma maravilha de blusa, é as mais procuradas no momento. Masculino. E para as mulheres, o que é que tem? Eu tenho esse conjunto aqui, tenho de várias cores, tenho reposição que chegou hoje desse vestido de ano, que o povo perguntou muito no nosso Instagram. Tem esse tomara que caia também. O povo tá procurando muito vestido pra virada de ano. Bora falar preços, esse daqui. Tá saindo 85 no cartão e tentando um dinheiro Pix. Quem vier aqui dizendo que viu no Bahia Meio Dia, dá pra fazer quanto? R$70. Oh. Preço único. Meu pai que não vê essa reportagem. E o indiano tá quanto? Ele tá saindo 95 no cartão e tentando um dinheiro Pix, tá? Pro Bahia Meio Dia? Eu faço 85.
Sempre tem um jeitinho. E a camisa masculina tá quanto? Ela tá saindo em 55 no cartão e 50 no dinheiro Pix. Tem vários tamanhos, várias cores, outras marcas também, incluindo o Go Boys. Vai ficar vendendo aqui até que horário do dia 24? A gente começa a trabalhar a partir das 11 horas da manhã, porque pela manhã mesmo trabalha com lanche. E aí a gente divide a barraca, entendeu? Aí a gente começa a partir das 9 horas da manhã e aí a gente termina o serviço a partir das 7 horas da noite, que é quando já tá fechando. Pronto, muito obrigado, viu? Vamos caminhar aqui para ver se eu encontro alguém que tá comprando esse presente mesmo, que tá pesquisando os preços. Boa, minha amiga, tudo bem? Pronto. Ó, as pessoas foram fugindo aqui, viu, Wanda? Os caras estavam falando comigo no ouvido, mas tem também essas roupinhas aqui de praia, tem já pensando aqui no Réveillon. Nós vamos seguir acompanhando essa movimentação, viu, Wanderson Nascimento? Marcar para voltar para aí, Felipe, para mostrar com mais tempo o preço, andar pela Avenida 7, que é massa demais o comércio de rua aqui de Salvador, viu? Valeu, Felipe, um abraço, viu? Até mais tarde. Chama agora mais uma vez Miller Nunes, porque Miller tem agora vídeos que mostram o momento exato, Miller, em que os traficantes, né, filmam os trabalhadores lá mostrando câmera de segurança, né? Conta pra gente aí, Miller. E, na verdade, conversando aqui com o doutor André Viana, ele fala que não tinha câmera nenhuma, que eles acham que tem câmera monitorando o envolvimento ali dos traficantes. Mas vamos conferir logo esse vídeo? Veja aí, ó. Badalo da ladeira, ó. Ó, uma câmera ali, ó. Uma aqui, ó. Olha lá, vendo o fio? Olha lá, uma lá, de frente pra mim aí, ó. De frente pra mim, me monitorando. Badalo da ladeira, ó. Ó, uma câmera ali, ó. Uma aqui, ó. Olha lá, vendo o fio? Olha lá, uma lá, de frente pra mim aí, ó. De frente pra mim, me monitorando. Badalo da ladeira, ó. Ó, uma câmera ali, ó. Wanderson, esse vídeo que a gente está assistindo, está até repetindo agora, é um dos vídeos que a Polícia Civil teve acesso. Num outro vídeo, eles filmam um panfleto da empresa, que tem lá que a empresa também faz o serviço de instalação de câmeras. E nesse vídeo, o suspeito fala o nome de todo mundo que está ali. Tá John, MT, Cabeça de TV, e esse outro que ele cita, Badalo, inclusive foi o que foi morto em confronto com a Polícia Civil. Esses vídeos foram fundamentais para confirmar essa tese de que eles matam os trabalhadores por acreditar que estavam sendo monitorados, né, doutor? Justamente, para desacreditar a questão do pedágio, ou seja, da cobrança. Mas, primeiramente, nós temos que sempre nos solidarizarmos referente à vida e à família de cada uma dessas pessoas que perderam de forma covarde. E, mais uma vez, covarde, que jamais poderiam ter perdido suas vidas porque estavam lá no exercício da sua atividade trabalhando. E é bom que enaltecer o trabalho das forças integradas, ou seja, a Polícia Civil ela não mediu esforços desde o primeiro momento. Então, isso está sendo uma tônica da nossa gestão, é claro, chancelado pelo nosso secretário, sob o comando pelo nosso secretário, doutor Marcelo Werner, tendo a diretriz do nosso governador do estado, doutor Jerônimo Rodrigues, no sentido de falar o quê? Nós temos que combater justamente quem vem ceifando as vidas. Então, a proteção à vida de um modo geral, mas dos trabalhadores, principalmente, desses cidadãos que estavam no exercício das suas atividades, chocou toda a população baiana, bem como nacionalmente. E precisamos justamente manifestar a resposta. E esta resposta foi possível mediante uma investigação qualificada, uma investigação técnica, coordenada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, mas que contou com a junção de todo o ciclo, principalmente o Departamento de Polícia Técnica, o Judiciário específico, com o Ministério Público. Então, eles chancelaram todas as medidas, principalmente os 7 mandados de prisão que foram deflagrados. E esperamos justamente apresentar a elucidação total do caso, contando com o apoio de toda a população, através do Disque Denúncia do número 181. Então é importante quem tiver informação referente ao esconderijo de cada um desses envolvidos, que possa passar através do Disque Denúncia. Tá certo, muito obrigado, delegado-geral André Viana. Wanderson, eu volto contigo. Cada detalhe deixa a história ainda mais triste, né, Mila? Então, eles filmando, achando que os trabalhadores estavam lá colocando câmeras que nem existiam e assassinaram, executaram 3 trabalhadores de forma cruel e banal, viu? Muito obrigado, Mila, também o delegado-geral da Polícia Civil, pela entrevista. Olha, 12h57, uma hora terminou a Bahia Meio Dia falando sobre música boa, de qualidade, sobre o gênio dos gênios, o grande Gilberto Gil, que
que lotou a Fonte Nova, recebeu convidados e convidadas, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Carlinhos Brau, foi massa demais, está aí agora na sua tela. E assim terminamos o Bahia Meio Dia, nesta primeira segunda-feira de verão, semana de Natal, esperando te encontrar amanhã, no horário de sempre, 11h45 da manhã. E agora tem Globo Esporte com Danilo Ribeiro. Um beijo para vocês, um ótimo começo de semana e a gente se encontra amanhã.